Ok. Queria falar um pouco hoje sobre pós-graduação em fracasso. Ser graduado e pós-graduado em fracasso. Abra a sua Bíblia em Marcos 14, de 27 a 31, por favor. Marcos 14, 37 a 31. Pronto? Então lhes disse Jesus: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhes Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E assim disseram todos. Nós conhecemos esse texto muito bem quando Pedro é avisado por Jesus, quando ele disse o que aconteceria com ele, as pessoas, os discípulos, melhor dizendo, e mais enfaticamente Pedro disse: não, Senhor, eu jamais vou te abandonar. Os outros até podem, mas eu não. Aconteça o que acontecer, estamos juntos. E nós sabemos que antes que o galo cantasse, 2 vezes, pela segunda vez, Pedro negou a Jesus por 3 vezes. E no outro evangelho diz que quando cantou pela 3ª vez, Jesus estava lá no pátio, olhou para ele, e ele então caiu em si. Acho que aquele olhar de Jesus deve ter sido assim, arrebatador, né? E ele saiu chorando amargamente e se arrependeu. Nós conhecemos essa história do fracasso de Pedro, teoricamente, dos discípulos também, não só de Pedro. Mas nós não conhecemos a história, nós nunca nos lembramos da história lá em João 21, quando diz que depois de se arrepender, tudo mais, estavam lá pescando e Jesus dá a orientação: olha, uma pessoa lá na praia, joga a rede em tal lugar, jogaram, reconheceram que era Jesus, comeram com Jesus, se fartaram com Jesus. E depois então Jesus chama Pedro do lado e fala assim: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, você sabe que tinha, melhor traduzindo, Pedro, você gosta de mim? Sim, Senhor, tu sabe que eu gosto de você, do Senhor. Pela segunda vez: Pedro, você gosta de mim? Sim, Senhor, eu sabe que eu gosto de você. Pedro, você me ama? Senhor, você sabe que eu só gosto de você. Estou transliterando, porque a verdade é isso. Então, Jesus restaurou Pedro, aquele que havia pecado, negado ele 3 vezes, por 3 vezes, e reconheceu que queria estar com ele, que o amava. Vocês já viram aquela expressão: meu filho é um engenheiro, meu filho é um médico, meu filho é um gerente de TI. Hoje, né? Hoje mudou. Mas eu nunca ouvi: meu filho é um ajudante geral, ou meu filho é um lixeiro. Não que haja algo que desmereça as pessoas, não. Mas as pessoas não dão a mesma ênfase para falar isso. Porque ser um engenheiro, ser um médico, um advogado, um grande empresário é mais legal. Mas por que isso? Porque nós somos motivados pelo sucesso. Essa é a verdade.
se você for ver os livros que vendem, são livros de autoajuda, ou que as pessoas, as biografias de pessoas que tiveram grande sucesso. Os auditórios que enchem são por causa de pessoas que vão compartilhar como ter sucesso, ou compartilhar o seu próprio sucesso. Está errado isso? Não, não está errado. Mas nós também podemos aprender muitas coisas com fracasso. Muitas coisas com fracasso. Fracasso não quer dizer nada. E o sucesso momentâneo também não quer dizer nada. Aliás, na vida cristã, não é como a gente começa, nem como a gente está, mas como a gente termina que conta. Não é isso? Não é corrida de 100 metros, como a gente sempre fala, mas é uma maratona. A vida cristã é isso. A vida com Deus é isso. Talvez uma pessoa que tenha um sucesso por mérito dela. Mas talvez, sei lá, o pai já era rico, ela ficou mais rica ainda. Nasceu numa família que deu condições de ter a melhor desenvolvimento, ela teve sucesso. Isso é bom. Mas começar do zero, aí a história é outra. Que, aliás, é 99% da população do mundo. Então, a Bíblia faz questão de falar não só dos casos de sucesso, mas os casos de dificuldades, de derrotas, de fracassos. Talvez possamos até ser pós-graduado em fracassos. Mas não é o fim da história. Eu lembro, trabalhei numa empresa, era uma grande empresa à época, e o meu mudou de direção, né? A empresa e tudo mais, e o presidente me chamou e falou, ó, tentar arrumar a minha área, a minha divisão de negócios, e eu convenci a contratar contratar um gerente de vendas, porque eu não sou muito de vendas, parte comercial não é minha área muito. Essa é a minha dificuldade. Então, reconhecendo isso, ele aceitou e falou, bom, então vá lá para o gerente de RH e descreva, as empresas fazem isso, descreva o que você quer desse gerente de vendas. Aí eu fui para casa, escrevi lá busquei a Deus, e eu escrevi aquele texto dos 12 espias que vão espiar a terra, né, diante da dificuldade lá, diante da terra prometida. 12 voltam, havia gigantes na terra, 10 veem aquilo como não tem jeito, e 2 creem, Josué e Caleb. Então eu descrevi rapidamente isso, escrevi isso, olha, na Bíblia diz isso, houve uma situação assim, assim, assado, e a nossa situação no mercado é uma situação complicada. Então, o que precisamos ter desse gerente de vendas, além do expertise na área, né? Que ele encare desse jeito a vida, como um desafio e não volte atrás, porque é o jeito mais fácil. E hoje nós só temos gigantes pela frente. Mandei isso para o gerente de RH, ele pegou aquilo, levou para o presidente da empresa, e o presidente falou assim, ó, de hoje em diante, esse vai ser o padrão de toda a contratação aqui dentro. Esse vai ter que ser o padrão. Eu lembro que naquela época também eu contratei um vendedor, uma pessoa bem mais velha que eu, assim, do tipo René. E chamava-se Rui. E o Rui, na entrevista de contratação, ele falou para mim, olha, preciso falar uma coisa para você. O que foi? Eu já tive uma empresa e eu fali a empresa. Isso é problema para você? Eu falei, não.
Nenhum problema. Quando nós começamos a nossa empresa, o meu irmão, que é meu sócio na empresa, ele tinha vindo de uma experiência muito difícil, porque apesar de ter trabalhado em grandes corporações, ele teve sócio numa empresa, e por questões alheias até mesmo a ele, circunstâncias que a gente só hoje entende, acabou falindo. Foi muito, muito difícil para ele. E quando ele chegou, começamos a trabalhar junto, ele falou o seguinte: olha, eu nunca vou deixar acontecer com você o que aconteceu comigo. Isso tudo para mim foi um alento, porque as experiências negativas são fundamentais para a gente. A gente conta só as experiências que são positivas. Mas não é assim na vida. Eu vou pedir licença para o René, eu vou fazer aqui vou usar ele aqui para me ajudar a pregar. Se você digamos que você tenha duas dificuldades. Uma dificuldade na área de negócios, financeira, e outra dificuldade na área familiar. E você tem a mim e o René. A quem você procuraria em cada uma das áreas? Pode falar. Na área financeira e na área familiar. Tá vendo? A gente é rápido nisso. Mas como é que você sabe que ele não teve que lutar muito mais do que eu na área financeira? Como você sabe que se eu não tive que lutar muito mais com ele na área familiar? Pelas positivas. Então, queridos, nós precisamos entender que as coisas não são assim tão simples. Não é só um retrato. A luta é que traz a experiência. Amém. A pessoa que nasceu rica não precisa lutar nada na área financeira, mas talvez tenha que lutar em outras áreas. Não é meu caso. Ainda você. Amém. 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 Mas nós temos que entender isso. As nossas lutas vão nos moldando. E às vezes a pessoa que luta mais naquela área é a pessoa mais capacitada naquela área. Diante de Deus nós não vamos ser vistos e não somos vistos se nós temos o sucesso que as pessoas olham para a gente e acham que a gente tem. Mas pelo modo como nós lutamos a nossa luta. Estão entendendo? Amém. Tem pessoas pobres que são arrogantes, a gente sabe disso. São orgulhosas demais. Ao mesmo tempo, tem pessoas preparadas, estudadas, de sucesso e que se sujeitam a limpachão. Então, não é aparência, as pessoas gostam da aparência. Por isso que aquele pessoal lá não posso falar que está sendo gravado, né? Mas é aquelas campanhas tipo pirâmide de venda de alimentos, não sei o quê, ou de perfumes. Quando faz os eventos, fazem mega eventos para mostrar para o pessoal de baixo: ó, você tem que crescer, você tem que chegar aqui. E andam com aqueles carros cor-de-rosa na rua. Pronto, não falei. Eu já estive desempregado com duas filhas para criar e esposa. Já tivemos na empresa um rombo de R$400 mil. Uau. R$400 mil. Já tive para fechar
2 vezes tentaram fechar a nossa empresa. Mesma pessoa. Já passamos por muitas coisas. Não é fácil. Mas Jesus não disse que seria fácil. O que Ele prometeu é que Ele estaria conosco. Aleluia. E é isso que faz a diferença, irmãos. Fracassar não é o problema. O problema é ficar prostrado. Fracassar não é o fim. Pode ser o começo. Quando Pedro começou a afundar, de novo Pedro, lá no mar, porque ele ousou andar por sobre as águas. Quando ele começou a afundar, ele estendeu a mão, Jesus o tomou e foram para o outro lado, entraram no barco, foram para o outro lado da margem. Afundar não quer dizer nada. Pelo menos ele tentou. Ficar sequinho dentro do barco e nunca ter tentado, eu prefiro tentar. Eu prefiro tentar. O problema hoje, com essa pandemia, com essas circunstâncias que estamos vivendo, com as ameaças constantes que estamos vivendo, com as ameaças inclusive no mundo que estamos vivendo. Esse ano é um ano não é para amador não, viu? É um ano para profissionais. É uma coisa, esse ano está sendo incrível, cheio de aventuras. Então você pode falhar. E com essas coisas todas, muitas pessoas falharam. Tem muita gente desempregada. Tem muita gente sem saber o que fazer. O negócio de algumas pessoas foi por água abaixo. O emprego de muitas pessoas foi por água abaixo. E o que se pode fazer é simplesmente ficar acomodado nisso. Muitas pessoas ficaram amedrontadas. Muitas pessoas estão paralisadas por causa do medo. E outras estão paralisadas não por causa do medo, mas por causa do comodismo. Porque agora é uma boa desculpa, inclusive. Foi a crise. Foi a crise. Vocês conhecem aquela história eu já contei aqui, isso faz muito tempo. Eu vou contar de novo. Dos japoneses, sabe que eles gostam de peixe bem fresco, não é, Ângela? Então, mas o Japão é uma ilha. Uma ilha... É uma ilha, no fundo é uma ilha, pequena. Então, ao redor do Japão, já não tem mais peixe. Essa é a verdade, já há muito tempo. Então eles começaram a ir cada vez mais longe para pescar. Iam para o alto mar, só que o peixe, quando voltava, alguns dias para voltar, não era tão fresco mais. E o japonês, que gosta de peixe fresco, começou a sentir a diferença. E começou a reclamar. E aquele peixe começou a cair o preço. O que eles fizeram? Eles pegaram, colocaram nos seus barcos pesqueiros congeladores. Então pescavam, colocavam no gelo, voltavam, depois de alguns dias, e vendiam, mas era peixe congelado, não era peixe fresco. E eles gostam de peixe bem fresco. Então esse peixe fresco começou a cair em comparação ao resto dos outros mais frescos. O peixe congelado. O que eles fizeram? Tanques com água, própria água no mar, e colocam os peixes lá dentro. E colocam o máximo possível, obviamente. Então o peixe vem na água, vivo. O peixe chegava vivo. Só que a hora que chegava vivo, por ter tanto peixe, o peixe estava meio
paralisado, meio lerdo. Eles percebiam que a carne não era tão fresca quanto um peixe realmente fresco. E o que eles fizeram então para resolver isso? Isso não é história não, hein? Eles colocaram em cada um dos tanques um pequeno tubarão. Um tubarãozinho. Ou seja, alguns peixes morriam, mas os outros ficaram bem espertos, vinham bem vivos. E assim eles tinham peixe fresco. Às vezes um tubarãozinho no tanque é o que alguns precisam, irmãos. Para se movimentar, para se agitar, para que não seja um peixe vivo, bem vivo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Nós não podemos ficar paralisados diante das circunstâncias. O fracasso, irmãos, faz parte da vitória. Amém. Nos molda para a vitória. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Mas se você for ver o que ele fez coisas absurdas. Que eu não fiz ainda, graças a Deus. Espero nunca fazer e você também não. Ele foi até homicida. Mas Deus, pelo modo como ele se submeteu ao tratamento de Deus, o modo como ele se submeteu ao tratamento de Deus, fez com que ele fosse um homem segundo o coração do Senhor. Nessa situação que nós lemos aqui, logo no início, Judas também negou Jesus. Só que ele foi e se enforcou. Não houve arrependimento, houve remorso. Não houve arrependimento. Pedro se arrependeu. Pedro tentou olhar onde tinha errado. Eu já errei um monte de vezes. Eu já errei muito. Muito. Já errei muito, infelizmente. Errei muito na área financeira. Errei muito em alguns dogmas na minha vida. Mas estamos em construção. Se eu for olhar só aquilo que eu errei, eu não levanto amanhã para trabalhar. Então, não se acomode. Saia da sua zona de conforto. Amém. Saia da sua zona de conforto. Busca Deus. Amém. Pega as estratégias do Senhor. Para ver o que é que Ele quer para nós, para você nesses dias. Não acabou, não está tudo acabado. Pelo contrário. Esse ano, com essa dificuldade toda, nós conseguimos colocar isso aqui. A igreja está com porta aberta. Amém. O aluguel está em dia. Aleluia. Nós estamos comendo, você tem uma casa para voltar. Nós temos um trabalho, nós temos emprego. Temos saúde. Aleluia. Irmãos. Glória a Deus. E temos o Senhor. Amém. Não tem como, não tem motivo para desanimar, para esmorecer. Sabe, nós não podemos voltar atrás. Não tem como voltar atrás. O medo não é de Deus. Claro, tem um medo saudável, claro, o medo de não vou ser um bobo de achar que nada vai acontecer comigo, não é isso. Mas o medo tem que ser o medo que me faz ser precavido, não o medo que me faz ficar paralisado. É esse medo que Deus lança fora. Porque o perfeito amor de Deus lança fora todo o medo. Amém. Mas se nós não conhecemos o amor de Deus, se nós conhecemos a Deus de um modo como qualquer um conhece, se nós não lemos a palavra, se nós não estamos na presença do Senhor, não oramos, não buscamos,
Se amanhã a gente só levanta e vai fazer o que sempre fez todos os dias, Deus nem consegue falar com a gente. A hora que Deus vai falar com a gente já está fora, já pegou o carro, já pegou o ônibus, já está lá lavando louça, fazendo qualquer coisa. E as estratégias de Deus, se você ler o Velho Testamento, você vai começar a ver as estratégias que Deus deu para Abraão, para Isaac. Para Isaac, quando estavam numa terra que não tinha água. As estratégias que Deus fala para ele para cavar poços são coisas assim incríveis. E são de Deus. E para quem são? Só para ficar lá guardado, registrado? Não, para nós, nesses dias. Amém. Mas é muito mais fácil falar, como dizem Provérbios, tem um leão lá fora, não é isso? Tem um leão lá fora, não posso ir. Olha, não posso sair porque vai chover muito. O vento é forte. E às vezes o vento é forte. Às vezes ameaça cair tempestade mesmo. Às vezes o mar é muito bravio. Mas é por isso que Jesus vem ao nosso encalço. Amém. Às vezes as ondas são muito altas. E nessas horas, de novo, Pedro não confiou na sua capacidade de chegar, de ser um pescador, provavelmente um exímio nadador, e de achar que conseguia voltar nadando para o barco. O que ele fez foi: Senhor, me socorre. E às vezes o que nós precisamos fazer é: Senhor, me socorre. Amém. Porque o que está aí fora é real. As ameaças são reais. Não é brincadeira. Não é para amadores, como eu falei agora há pouco. Mas nós temos uma coisa que está ao nosso lado, que é o Senhor. Amém. O Senhor. O Senhor. Amém. Então, tira a poeira, caiu. O crente cai. Mas o crente levanta. Amém. Se arrepende. E antes de ficar de pé, se coloca de joelhos. Aí levanta e vai caminhar. Irmãos, não tem nada impossível para aquele que crê. Amém. Ou nós vivemos de verdade, na prática, pela fé, ou nós estamos brincando de ser cristão. Meu desejo é que você pegue a tua Bíblia, leia a Bíblia. Começa lendo por Mateus, começa lendo um pouquinho por dia. Se você não entende: Senhor, eu não entendo, mas eu quero entender. Espírito Santo, me ajuda a entender a tua palavra. O interessado é Deus em nos mostrar o que Ele quer para a gente. Se eu não sei o que fazer aqui, estou numa encruzilhada. Eu achava que sabia, mas olha as circunstâncias. Estraguei tudo. Me ajuda, Senhor. Me socorre, Senhor. Deus está esperando para que a gente faça isso. Deus está esperando que você, como Pedro, fale: Senhor, me tira dessa água aqui. Que a gente se arrependa. Para que Ele fale: você me ama? Ama? Então vai apacentar as minhas ovelhas. Não é só para amar, é para fazer a obra de Deus. Se você me ama, faça a minha obra. Amém. Porque só blá blá blá, só intenções. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta.
E esse Pedro aí que teve tantos erros, que teve ali uma pós-graduado em fracassos, ele não acabou a vida dele como um fracassado de jeito nenhum. Porque depois que ele se converteu, sim, porque até aquela época, Jesus não havia morrido na cruz, não havia ressuscitado, o Espírito Santo não havia sido enviado à igreja, e ele estava com Jesus, mas Jesus não estava dentro dele. Aliás, Jesus disse isso. Mas quando ele se converteu, ele foi o pilar. Errou. No momento ele foi até advertido por Paulo. O próprio Pedro vai e elogia Paulo depois, na sua carta. Então são pessoas que, como nós, como diz em Tiago, Elias era um homem como nós, sujeito às mesmas dificuldades. Homens e mulheres como nós somos como eles. Então, cair, espero que a gente não caia, mas se cair, nós temos que levantar. Amém. E caminhar. Amém? Amém. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, para nós que estamos aqui e aqueles que ainda ouvirão essa mensagem, que o Senhor fale conosco, Senhor. Que o Senhor nos mostre onde estamos errando. Que o Senhor nos dê forças para caminhar, para levantar, para chacoalhar a poeira, Senhor. Para caminhar na Tua direção, Senhor. Dá-nos estratégias, dá-nos a Tua graça. Nós pedimos, socorre-nos, Senhor. Socorre-nos como igreja, socorre-nos como famílias, socorre-nos como indivíduos, socorre-nos como nação, Senhor. Há muitas ameaças para o nosso sustento, para a nossa liberdade, e nós clamamos que o Senhor nos dê ousadia, não para sermos arrogantes, mas para andarmos segundo a Tua palavra, pela Tua palavra, para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.